Fala, meu querido palestrante, sentadinho aqui no meu sofá para gravar essa palestra para você com os 4 segredos das palestras de sucesso, na minha opinião. O primeiro grande segredo, e que muito palestrante deixa passar, é preparar a audiência para te ouvir. E isso não é preparar antes de você chegar no palco, é preparar no palco. Como que eu preparo a minha audiência para ouvir a minha mensagem, para levar a minha mensagem? Nos primeiros 15 segundos da tua palestra, a tua audiência está te examinando, te avaliando para ver se ela vai ouvir, se ela vai aceitar e se ela vai confiar no que você vai falar. Isso acontece a nível inconsciente. Nossas decisões acontecem, em grande maioria, em nível inconsciente. Eu vou falar até disso mais para frente um pouco. Mas como que eu preparo? Tem 2 técnicas maravilhosas para você preparar a sua audiência. Uma é convidar as pessoas a participar, e eu vou já esmiuçar, e a outra é elogiar. Então, quando a gente é elogiado, a gente não consegue se defender. Você pode se defender uma crítica, mas você não consegue se defender de um elogio. Nunca vi ninguém ser chamado de bonito e reclamar que foi chamado de bonito, a não ser que seja uma mulher na rua tomando uma cantada de um troglodita que acha que mexer com mulher na rua vai fazer ele ser o rei da mulherada. Salvo esse exemplo que é extremamente negativo, né? Você não vai reclamar de um elogio. Se você for elogiado pelo seu chefe, se você for elogiado pelo seu companheiro, por um amigo, você não vai reclamar de ter sido elogiado. Então nós somos indefesos ao elogio. Então uma das formas de você agradar a sua audiência e prepará-la para tudo que vem depois é elogiando a sua audiência. Então a primeira coisa, você subiu no palco, você parabeniza a tua audiência, porque parabenizar é uma forma de elogiar. Como assim, Ricardo? Subir no palco, muito obrigado por vocês estarem aqui, quero parabenizar por vocês terem vindo aqui num sábado, num domingo, numa segunda-feira à noite para me assistir. Já demonstra que vocês são pessoas preocupadas em melhorar, em desenvolver novas competências. Não são todas as pessoas que têm o desejo de aprender e que abrem mão do seu tempo de lazer para poder aprender. Você parabenizou e elogiou através do parabéns. Você faz a mesma coisa com a organização do evento. Afinal, você não visita a casa de alguém e sai sem agradecer, né? Então você precisa agradecer o seu contratante. E uma das formas também de agradecer, sem parecer um puxa-saco nem nada, nem ficar muito subserviente ou muito obediente ou o famoso baixando demais a cabeça, é você parabenizar da mesma forma. Como que eu faço isso? Eu quero parabenizar a empresa XYZ que me contratou para dar preocupação com seus colaboradores, demonstrando que ela tem vontade de crescer, de melhorar e de atender bem os seus clientes e por aí vai. Você parabeniza a sua audiência e parabeniza quem te contratou. Quando você faz um elogio, você parabeniza, as pessoas se abrem para tudo que vem depois. Então, quando a gente faz uma abertura com contraponto, chamando a atenção do público de forma mesmo que inconsciente, ou seja, quando você diz assim, você quer empreender, sabe por que você não consegue empreender? Entre aspas, isso é uma crítica à tua audiência. A audiência recebe isso como uma crítica. Agora, se você começa parabenizando, ela se abre para o que vem depois de forma inconsciente. Tá? Esse é o ponto do inconsciente. O segundo ponto, que é consciente, é quando você convida a plateia para estar com você. E como que você faz isso? Gente, eu queria pedir que vocês abrissem mão de todo julgamento agora e que vocês... Eu gosto muito de usar uma frase que é: mentes são iguais paraquedas, só funcionam abertas. Então você convida a sua plateia, por favor, gente, vamos abrir a mente. Eu sei que muita coisa que você vai ouvir aqui durante essa palestra, provavelmente você já ouviu, mas eu queria reforçar na sua mente. E eu só consigo te ensinar se você me autorizar, se você estiver junto comigo. Então eu posso contar com vocês? Pede o comprometimento da galera. E aí você convida eles. Posso contar com a audiência de vocês? Posso contar com a mente de vocês aberta? E aí a audiência responde e você consegue, como se fosse uma assinatura de um contrato, você consegue trazer a galera para você. Tá? Não vai funcionar com todo mundo, vai ter gente que vai ser reativo, isso é normal. Você nunca vai trazer toda a audiência para você. Sempre vai ter alguém na audiência que não vai gostar de você por situações que vão além
da parte consciente dessa pessoa. Você lembra alguém que ela não gosta inconscientemente, você fala, você tem uma fala, um tom de voz, ou algo que lembra inconscientemente alguém que ela não gosta, é o famoso santo não bateu. Então a pessoa vai ter sempre alguém que o santo não vai bater, vai ter sempre alguém que não vai gostar da mensagem que você vai passar, então vai ter sempre alguém que não vai gostar de você consciente ou inconscientemente. Esse é o primeiro ponto, preparar a sua audiência quando você chegar no palco, numa reunião, numa apresentação de negócios. Qual a importância do que você vai falar é o segundo ponto. Ricardo, não está implícito a importância do que eu vou falar, ou seja, a pessoa não está indo assistir a minha palestra porque aquilo é supostamente importante para ela? Talvez sim, mas você precisa alinhar a linguagem. Você tem que mostrar por que você acredita e de que forma você acredita que o que você vai falar é importante para quem está te assistindo. E aqui nesse ponto você pode contar histórias, sem precisar ler o seu currículo, para mostrar quem é você na fila do pão. Quem é você? Que competências você tem? Que experiências você tem para ensinar o que você vai falar no palco? Então é importante que você mostre o que é importante no seu assunto e por que aquilo é importante para quem está te assistindo. Então quando eu vou ministrar uma palestra, por exemplo, de empreendedorismo para pessoas que estão sem grana ou com pouco dinheiro, eu digo da importância de mudar a vida, da importância de ter conforto, da importância de mudar a realidade de vida das pessoas que cercam a plateia através do empreendedorismo e de que isso é possível ser feito sem dinheiro ou com pouco dinheiro. E aí eu conto o meu case, a minha história como empreendedor, um cara que estava completamente falido aos 30 anos, falido financeiramente, emocionalmente e que conseguiu desenvolver o seu primeiro negócio, ter o seu CNPJ e que existe há 13 anos e hoje tem pessoas que dependem do salário da minha empresa para levar alimento para sua família. Então eu virei alguém que tem uma cadeia produtiva, que gera salário, que gera negócios. Então eu mostro através da história, contando uma história, que eu sou empreendedor de fato, que aquilo que eu vou te ensinar no palco, eu fiz na minha própria vida. Então esse é um ponto. Ok? Isso é um ponto importantíssimo. Mostra quem é você na fila do pão. O segundo ponto é provar ou deixar de forma implícita que você não é um charlatão. Gente, tá cheio de charlatão por aí. Cheio de gente ensinando a reconfigurar DNA, gente ensinando a ficar milionário do nada, gente ensinando umas coisas que eu não concordo nem um pouco. E o ponto principal dessas pessoas é que elas prometem 100% de resultado. E isso é impossível, você não pode prometer 100% de resultado para ninguém, porque sempre que você ensina alguma coisa, tem a outra parte, a parte que aprende. Então um dos pontos principais é que essa pessoa pode não aprender o que você está ensinando. O segundo ponto é o que você está ensinando pode não ser para essa pessoa. Para essa pessoa que você está ensinando pode não ser realidade. Tá? E aí envolve várias questões que eu nem vou entrar no mérito aqui. Mas o mais importante é que você deixe claro que o que você vai ensinar não é para todo mundo, não é 100% de resultado, tá? Não existe milagre, nem receita, nem regra exata de sucesso, nem receitinha de bolo. Existem formas de fazer alguma coisa que tem um percentual maior ou menor de dar resultado. Quando você deixa claro que a tua metodologia, aquilo que você vai ensinar, da forma que você vai ensinar, dá certo para algumas pessoas, você pode usar prova social, botar algum depoimento de pessoas que usaram o seu método, aquilo que você ensina e deu certo, mas você tem que mostrar também que não dá certo para todo mundo. Quando você mostra o ponto falho da sua metodologia, você mostra que por ser falível ela é real. Quando você mostra alguma coisa que é infalível, que é 100% de certeza, liga o balelômetro, né? Como diz o Érico Rocha, existe um balelômetro, né? Que o ponteiro mostra lá, está batendo aqui no máximo do charlatão. Isso que você está vendendo não pode ser assim, porque está bom demais para ser verdade. Quando não é bom demais para ser verdade, fica aceitável ali, o balelômetro vai e desce para o zero, ou próximo do zero. Então você tem que eliminar esse balelômetro de quem está te assistindo.
tá? Ou seja, mostrar que você não é mais um desses que vai lá contar e ensinar milagre para as pessoas. Tá? E aí você reforça para que tipo de pessoas é o teu treinamento, a tua metodologia, aquilo que você vai ensinar. Para quem que é? Qual é a persona que tem mais resultado com o teu treinamento? Então, quando eu vou palestrar para pessoas que querem empreender com pouca grana, a minha metodologia ela dá resultado para esse tipo de pessoa. Se você é um cara que tem dinheiro, que tem investimentos, muita coisa que eu vou falar não faz sentido para você na minha palestra porque não foi desenhado para você, tá? Não foi criado para a tua persona específica. Então, qual é o público que mais se beneficia com o teu negócio, com a tua palestra, com aquilo que você vai ensinar? Esse é o segundo ponto. Ou seja, o que ela vai levar da tua palestra, o quão é importante o que você vai ensinar para ela. O terceiro ponto e o filé do filé do filé é o storytelling, que é a grande sacada que eu carrego nas minhas palestras e que muita gente carrega. O que é um storytelling? Story de história e telling de contar. Então, nada mais é que os famosos contos, causos, histórias, que a gente já ouve falar desde o tempo da Bíblia, mas criou-se um termo de marketing apoiado nisso, claro, com vários embasamentos mais científicos, mais testados e comprovados, que nominou como storytelling. E a grande sacada do storytelling é gerar emoção. Através do storytelling você gera emoção, e aí você fala com a parte inconsciente do cérebro. Você sai do neocórtex, que essa vai para a parte mais profunda do cérebro, falando com o límbico, que é onde está o inconsciente. Ricardo, mas o quão importante isso é? Se um neurocientista chamado Benjamin Libert, ele comprovou através de pesquisas que 95% das nossas decisões acontecem a nível inconsciente. Ou seja, fizeram uma filmagem do cérebro, várias fotos do cérebro, né? E comprovaram que a área que no momento de uma decisão, a área que é mais usada do cérebro está na parte inconsciente e somente 5% na consciente vem para confirmar. Ricardo, você está dizendo então que eu não sou consciente das minhas decisões? Não. Também foi provado que nós podemos anular uma decisão que o inconsciente tomou. Porém, a gente é altamente influenciável pelo nosso inconsciente. A gente é 95% influenciável pelo nosso inconsciente. Por isso que muitas vezes você não gosta de alguma coisa e não sabe por que não gosta. Por isso que às vezes aquela música que você não suporta o ritmo, que você não gosta daquele estilo de música, prega na tua cabeça igual um chiclete. Tá? Eu estava vendo uma matéria esses dias do vovô do funk e a música dele tá na minha cabeça replicando, desde ontem quando eu assisti a matéria, tá replicando o refrão da música na minha mente. Eu não gosto de funk, mas por que isso está replicando? Por motivos que só o meu inconsciente sabe. O meu consciente não gosta, mas o meu inconsciente tomou a decisão de querer ficar me lembrando daquela música. Ele levou isso para a memória, gravou na memória e eu tô há mais de 24 horas que de tempos em tempos do meu dia a música vem no meu consciente. E eu não tomei essa decisão está inconsciente. Eu não tomei a decisão de decorar esse refrão e de trazer ele para o meu consciente. Então isso aconteceu no inconsciente. Então esse cientista, ele comprovou que 95% das nossas decisões acontecem no inconsciente. Ricardo, o que isso tem a ver com o storytelling? O storytelling fala com o teu inconsciente, ele fala com o teu emocional diretamente. Por isso que quando eu conto uma história na minha palestra, e mesmo que você não curta essa história, eu não estou, entre aspas, sem ser grosso, eu não estou querendo falar com o teu consciente, eu estou falando com o teu inconsciente, porque isso vai ficar na tua memória por mais tempo. Porque quando você conta através do storytelling, quando você palestra contando histórias, né, ao invés de contar fatos, quando você conta histórias, essa informação, esse fato, ele fica 60 vezes mais gravado na memória do que quando você somente dita, lê, porque ele transforma essa história em imagens. O teu cérebro ele completa a história vivenciando através de imagens. Ele vai na infância, ele gera empatia. Além disso, pesquisas também comprovaram que uma história ela fica 22 vezes mais rápido gravado na memória do que quando você narra fatos. Então o storytelling ele trabalha com isso, ele trabalha com visual, porque é 60 vezes mais rápido o aprendizado do que a narrativa em si,
Porque apesar de ser uma narrativa, você está contando uma história. E essa história ela conecta com o inconsciente e com experiências que a pessoa que está te ouvindo teve na própria vida. Então ela vai buscar lá atrás, no inconsciente dela, no acontecimentos similares para comprovar que aquilo que você está contando, aquela história que você está contando faz sentido com a experiência de vida dela. Então você provoca uma situação em que ela imagina coisas e aí vai para o visual e 60 vezes mais rápido ela absorve aquela história do que absorveria se fosse um fato, ok? E 22 vezes mais rápido ela grava na memória. Por isso que a música lá do Vovô do Funk está pregada no meu cérebro aqui, porque ela foi 22 vezes mais memorizada do que a história que foi contada lá, do que a narrativa de vida dele. Então gerou um engajamento com o meu subconsciente que eu não sei de onde veio. Talvez por eu ter crescido num bairro em que muita gente escutava funk, isso aí conectou com alguma coisa no meu inconsciente que eu não sei dizer para vocês, mas conectou. Além disso, o storytelling ele trabalha com químicas do nosso cérebro que tem um poder absurdo, tá? Então, quando você conta uma história, você gera primeiro empatia. A pessoa busca na história dela, na vida dela, na experiência dela, algo que traga razão para o que você está contando. Ela tenta se conectar, ela tenta se achar na sua história. E aí está a grande sacada. Você não conta uma história para que as pessoas saibam de você. Você conta uma história para que elas busquem na vida delas alguma história que faça sentido com essa história que você está contando. Isso gera uma química chamada ocitocina. E a ocitocina ela acalma a pessoa. Então toda aquela agitação durante a palestra que a pessoa vem, aquele vou julgar, não vou julgar, vou gostar, não vou gostar, vou acreditar, não vou acreditar, quando você conta uma história, gera empatia, que gera ocitocina e gera calma na tua audiência. A audiência se acalma e fala, esse cara é dos meus. Essa história que ele contou faz sentido na minha cabeça e você quebra o muro do julgamento, o bloqueio do julgamento e gera ponto de conexão. O segundo é o conflito. Quando você conta uma história que tem um conflito, como por exemplo, quando eu conto a minha história empreendedora, eu conto uma fase de sem grana quase nenhuma, de passando praticamente fome, de só conseguir fazer 2 refeições por dia, porque ia para a faculdade com fome, dormia com fome, porque eu não tinha dinheiro para comer de noite, eu só podia tomar café e almoçar. Isso gera conflito no cérebro, na mente, no consciente e no inconsciente da sua audiência. E o conflito gera cortisol. E o cortisol ele gera suspense e curiosidade. Quando você conta isso, a tua audiência fica curiosa para saber o resto da história, para saber o que vai acontecer. E quando a gente gera curiosidade numa palestra, a pessoa não vai embora, ela não olha no celular, ela não conversa com quem está do lado, ela fica vidrada no que você está falando. Isso acontece demais. Se você é palestrante e está me assistindo, você já deve ter percebido que você está narrando fatos, dados, a audiência está de um jeito. Quando você começa a contar uma história da sua vida ou da vida de algum personagem, de alguém da história, como você contar uma história do Steve Jobs, por exemplo, do Bill Gates, a atenção das pessoas se volta para você. Se ela estava dispersa, ela foca em você, porque gera curiosidade. O terceiro ponto principal numa storytelling é o ponto da virada. Você deve ter uma virada. Então, por exemplo, quando eu conto lá do meu conflito, que eu tive um conflito, eu conto que teve o ponto da minha virada. Qual é o ponto da virada? Quando eu saí dessa situação, horrível de falta de grana e cheguei num patamar melhor. Quando a gente tem um ponto da virada numa história, gera dopamina. E a dopamina gera emoção e gera humor. Então as pessoas, quando você gera emoção no cérebro da pessoa, gera sentimento. E sentimento gera pensamento, que gera ação. A pessoa fica procurando uma forma de ter também esse ponto de virada na vida dela. E esse momento da história vai falar no emocional. E quando você fala no emocional, de novo você fala com o inconsciente, de novo você acelera 22 vezes a fixação desse ponto da história na memória da tua audiência. Então quando você fixa na memória da tua audiência,
acontece um milagre na tua palestra. As pessoas vão contar a tua história para outras pessoas. Então elas vão contar da tua palestra para outras pessoas, vão gerar vontade em outras pessoas de assistir a tua palestra, de assistir a tua história, e isso conecta cada vez mais com outras pessoas, e a tua audiência pode até chegar ao ponto de ser um defensor da sua palestra. Então, eu tenho uma história na minha palestra, que é a história do cachorro quente, que já tem pessoas que me defendem quando alguém conta que essa história não é verdadeira, ou insinuam que isso já aconteceu de fato, insinuam que essa história foi inventada, que é uma ficção. A minha audiência briga com quem está dando essa insinuação, porque já virou defensor da minha marca. Isso já aconteceu de fato. Uma vez um professor falou numa aula que a minha história do cachorro-quente não era verdadeira. Claro que eu não vou citar o nome desse professor aqui, mas insinuou isso, e a audiência da aula dele, na hora, mandou o WhatsApp para mim. Acho que nem era WhatsApp naquela época, acho que era Message. Bom, não sei, mandou uma mensagem instantânea, não me recordo se era WhatsApp, acho que foi antes do WhatsApp, mas mandou mensagem para mim. 3 pessoas que estavam na sala de aula dele mandaram mensagem para mim reclamando que ele disse isso, e eu tive até que pedir ele para se retratar com a turma. Isso é um fato real. Tá? Por quê? Porque a história do cachorro-quente conectou com aquelas pessoas, ficou 22 vezes mais gravada do que um fato na mente daquelas pessoas, e além disso, aquela história fez tanto sentido para elas, fez elas lembrarem tanto de um momento difícil da vida delas, como era o momento difícil que eu coloquei naquela história, tá? Para retratar um momento da minha vida, que elas viraram defensoras da minha história. Isso é de um poder absoluto. Então, essa é uma das grandes sacadas de você contar storytelling na sua palestra. O outro momento é o clímax. É o momento em que você quase desiste na tua história. Então, na minha história, por exemplo, de empreender sem grana, houve um ponto em que eu quase desisti. Eu brinco, e aí é figura de linguagem, tá? Não aconteceu isso de fato, mas eu pensei nisso. Eu falei, gente, eu já fali 2 empresas, estou na terceira e ela está quase falindo, ou eu boto uma corda no meu pescoço e me mato, ou eu preciso entender o que está acontecendo de errado, que eu já estou quase falindo o terceiro empreendimento. Então, naquele momento ali do clímax da minha história, quando eu conto isso, eu chego no clímax, é o momento em que você quase desiste, porém você não desistiu. Nesse momento, gera adrenalina no teu público. O teu público fica agitado, querendo saber o que vai acontecer. Tá? E gera, além da curiosidade, gera uma agitação, porque libera adrenalina na tua audiência. Então é uma salada de fruta, de químicas que vai acontecendo na tua plateia, e essas químicas elas falam com o corpo, não só com a mente. E quando você fala com o corpo, você automaticamente mexe com o inconsciente, porque o inconsciente é aquela parte que nos difere dos animais irracionais, né? O animal irracional, ele não tem o poder da fala, a linguagem, o neocórtex dele não consegue transformar o que ele quer dizer em linguagem, isso que nos difere deles. Então, nós, se não tivéssemos o racional, a parte da linguagem, da comunicação, a parte em que nós sabemos aquilo que o efeito de nossas ações, nós seríamos iguais aos animais. Então, quando você gera tudo isso na tua plateia, você está falando com um homem irracional, com um homem que não sabe que isso está acontecendo com ele. Você não sabe quando a adrenalina está correndo no seu corpo. Entre aspas, você pode medir isso e tal, mas entre aspas você não percebe. A maioria do tempo você não percebe que houve uma descarga de adrenalina no seu corpo. Você até percebe quando exageradamente. Por exemplo, se você sofre um assalto, vai jogar muita adrenalina para as tuas pernas. Por isso que a perna começa a tremer, porque é uma reação do corpo, de novo, do teu inconsciente, jogando uma química para você correr. Então é o teu cérebro animal, é a parte animal do teu cérebro, inconsciente. É o croc brain, ou o cérebro reptiliano, que é a primeira linguagem do cérebro reptiliano, a primeira informação que ele tem, que fica mais ou menos aqui, a primeira informação que ele tem é a de segurança, é a de proteção. Então tudo que vai para o teu cérebro, primeiro passa pelo croc brain, passa pela... ele diz, é seguro ou não é seguro? É a primeira função
do Croc Brain, que é do cérebro lá do primata, né? A primeira coisa que ele fazia com qualquer situação é pensar, isso é seguro para mim ou isso não é seguro para mim. Então, quando você recebe essa adrenalina, é uma química, de certa forma, para a tua proteção. Então ela faz você se agitar, se movimentar, porque alguma coisa pode estar insegura. Então quando você se conecta com a história, com o perigo, com a dificuldade, na minha história gera adrenalina, e essa adrenalina é para lidar, para deixar você mais agitado, mais forte, para lidar com alguma insegurança. O quinto ponto que uma storytelling tem que ter é uma mensagem principal. Essa mensagem principal é aquilo que diz para a tua audiência, você precisa sair daqui sabendo isso. É o que diz para a tua audiência, isso aqui é o ponto mais importante dessa palestra. Então, por exemplo, essa palestra que eu estou fazendo para você, qual é o ponto mais importante dela? É você entender que existem 4 pontos principais para uma palestra fazer sucesso, e o coração desses 4 pontos é contar boas histórias. Então a mensagem principal aqui é mostrar para você que se você contar boas histórias na sua palestra, a sua palestra vai se tornar encantadora e, quem sabe, inesquecível na cabeça da tua audiência, ou da grande maioria da tua audiência, porque nenhum método é 100% eficaz. Então, falando de palestra, tá? Nenhum método é 100% eficaz quando nós estamos falando de palestra, tá? Não vai levar para outras questões. Então, não existe uma palestra que seja 100% eficaz, ou seja, aquilo que você quis aplicar na tua palestra não vai ser aplicado em 100% das pessoas. Eu diria que nem 100% numa pessoa da audiência. Ela não vai reter 100% do que você falou, ela não vai usar 100% do que você falou, então não é 100% eficaz. Porém, a mensagem principal, ela tem que ficar gravada na memória da tua audiência, e uma das formas de ficar gravado é quando você associa isso a um bem-estar. É quando você fala, cara, tu é palestrante, tu quer fazer uma apresentação de impacto, conta histórias na tua apresentação, e isso vai fazer a tua palestra ser muito mais encantadora. Quando eu digo isso para você que está me assistindo e é palestrante, qual é a sensação que você tem? Caraca, se eu usar isso que o Ricardo falou, eu vou me realizar, eu vou ter sucesso. Então isso gera endorfina, endorfina gera bem-estar. Você vai se sentir calmo, vai se sentir tranquilo, porque eu te ensinei algo que vai dar resultado na sua palestra. Então, se você passou pelo ponto da empatia, do conflito, da virada, do clímax, e chegou aqui na mensagem com a certeza de que isso que eu te falei faz sentido para você, isso é factível para você, isso vai gerar um bem-estar, você vai falar, caraca, o Ricardo me ensinou algo que eu vou poder usar amanhã na minha palestra, ou na minha reunião de negócio, ou no meu vídeo, ou na minha apresentação. E isso te dá um bem-estar, porque gera endorfina. Então é uma salada de frutas, o storytelling é uma salada de frutas, de químicas que o seu corpo precisa gerar para poder assimilar melhor a mensagem. Então, para reforçar, 95% do teu cérebro é inconsciente. Então, uma das técnicas, por exemplo, que eu ensino nos meus treinamentos para quem deseja se tornar um palestrante, é você trabalhar diretamente no inconsciente. É você falar diretamente com o inconsciente para perder o medo de falar em público. Tá? Não é que você vai perder só com essa técnica, mas essa técnica é poderosíssima para te ajudar a perder o medo. Ricardo, que técnica é essa? Essa técnica é a técnica de você se imaginar palestrando, se imaginar falando em público, se imaginar fazendo apresentações. Quando você se imagina fazendo apresentações, você você fala direto com o teu inconsciente. E lembra que o teu inconsciente toma 95% das suas decisões? Quando o seu inconsciente acredita que ele já falou em público, você tem 95% maiores de chance de perder esse mal-estar que o teu consciente gera quando ele começa a pensar em julgamento. Ele começa a pensar, o que a plateia vai pensar de mim? O que as pessoas que estão me assistindo vão pensar de mim? E quando você fala com esse consciente, é mais difícil você convencê-lo. Porém, quando você fala com o teu inconsciente, é mais fácil que ele acredite que você já fala em público. Como assim, Ricardo? Que loucura é essa? Explica isso melhor, ficou confuso. Quando você se imagina palestrando, todo dia antes de dormir, se imagine palestrando, em detalhes. Subindo no palco, começando a falar,
o rosto das pessoas gostando, sempre gostando do que você está fazendo, as pessoas te aplaudindo, as pessoas fazendo pergunta, os comentários nas redes sociais depois da tua palestra. Quando você faz tudo isso, tem uma grande sacada. O teu cérebro ele não sabe diferenciar se você viveu, o teu inconsciente, a parte inconsciente do teu cérebro, ele não sabe diferenciar se você imaginou ou se você viveu, porque a parte da visão, que a parte do cérebro onde é processado a visão é a mesma parte onde é processada a imaginação. Então o teu cérebro não sabe se você de fato viveu ou não. Por isso que muitas vezes uma mentira que é contada por você mesmo tantas vezes, em algum momento até você acredita que é verdade, porque o teu inconsciente acaba convencendo o teu consciente de que aquilo de fato aconteceu. Porque também a nossa visão ela mente pra gente, porque o nosso olho ele só consegue a fávea, que é a parte do nosso olho que retém a maior parte da nitidez da visão, ela só tem 7 megapixels e o que a gente enxerga tem muito, muito mais. Então o nosso cérebro ele cria imagens para completar essa falta de resolução na visão. Isso também é um estudo científico. Então o nosso cérebro ele completa os megapixels que faltam. Então quando você imagina toda noite que você está falando em público, você elimina grande parte do medo de falar em público. Então essa é uma das técnicas que eu ensino na formação. Então existem várias formas de você se aprofundar nessas questões do cérebro, da visão. Isso pode te ajudar muito nos seus treinamentos. Ok? Então essa é a grande sacada do storytelling. Gerar empatia, gerar conflito, gerar ponto de virada, gerar clímax e principal, gerar qual é a mensagem que você quer deixar na mente do teu público. Ricardo, qual é o quarto ponto mais importante de uma palestra de sucesso? É o final. O final é importantíssimo por quê? Lembra que eu falei que você não vai decorar, não vai absorver todo o conhecimento dessa palestra, por exemplo? Se você quiser absorver mais essa palestra, você precisa assistir repetidas vezes. Porque estudos revelam que a gente só absorve 10% daquilo que nos é ensinado. E aí esse número muda um pouquinho se tem mais elementos visuais ou mais elementos auditivos, ou se você é mais auditivo, visual ou sinestésico. Então vários fatores vão contribuir, mas em resumo você vai absorver no máximo 10% dessa palestra. Então, se você só vai absorver 10%, quando chega no final da tua palestra, a pessoa já esqueceu grande parte do que você falou. Ela já não absorveu 90% do que você falou na sua palestra. Qual a forma de você ficar na lembrança dessa pessoa? É você fazer um resumo. E esse do ponto mais importante ou da mensagem principal que você quer deixar. Qual é a mensagem principal? A mensagem final precisa ser um resumo e você precisa reforçar. O ponto mais importante que eu deixei aqui é que 95% das suas decisões acontecem a nível inconsciente. E a melhor forma de falar com o teu inconsciente é através das emoções. Então uma das formas maravilhosas de encerrar uma palestra, de encerrar um treinamento, é levar as pessoas a um estado emocional, para que tudo aquilo que seja falado durante aquele estado emocional que a tua plateia vai estar sentindo, seja decorado, vá para 22 vezes mais rápido, vai ser gravado 22 vezes mais rápido na memória e vá fazer 60 vezes mais sentido do que um fato. Então você pode contar uma história para finalizar, você pode levar as pessoas a um ponto de reflexão, a elas imaginarem o que tudo aquilo que você ensinou vai mudar a vida delas, mas isso tem que ser feito com algum ponto de emoção. E não é você se emocionar. Claro que você pode se emocionar contando a história, até se a história for baseada na sua própria história. Mas é levar as pessoas a refletirem, a se emocionarem, para gerar todas aquelas químicas, para que ela leve o cerne da tua mensagem, a ideia central da sua mensagem. E aqui vai a última dica dessa palestra, e que também é uma das mais importantes. Uma palestra, e aqui eu estou falando especificamente de palestra, não estou falando de treinamento, não estou falando de aula. Uma palestra, ela está mais para um filme do que para uma aula ou um treinamento. Uma palestra, ela dura 1 hora justamente porque ela foi criada para ser como se fosse um filme. E o que faz sentido num filme no final? É o fechamento da mensagem, é a ideia principal da história, é a moral da história.
Qual é a moral da história da tua palestra? Ela tem que ser curta, tem que ser dita em 5 palavras. Qual é a mensagem que se você tivesse 3 segundos para falar, ou se fosse a única coisa que você quer que a tua audiência lembre da tua palestra, qual seria essa mensagem? Essa mensagem tem que ser reforçada no final. Fica com Deus, um grande abraço, espero que você tenha gostado dessa palestra. Se você quer saber dos meus cursos, das minhas formações, se você quer assistir outros vídeos meus, pode me seguir no Instagram, @ricoverissimo, ou no meu site www.ricardoverissimo.com.br para saber da agenda, dos cursos, dos vídeos, enfim, de tudo. Se você gostou, não esquece de curtir aqui no YouTube esse vídeo, pode compartilhar para seus amigos também, super te agradeço. Se você quiser saber dos meus próximos vídeos, marca aqui no sininho, clica no sininho para você ser avisado dos novos vídeos. Se você quiser falar comigo no WhatsApp, você também acha meu WhatsApp lá no meu site para falar diretamente comigo. Então, vem comigo, vamos para dentro, vem para o palco, te espero no palco, fica com Deus, um grande abraço.